Certa vez, um surdo-mudo entrou em uma agência bancária e foi direto ao gerente do banco. Chegando lá, o surdo-mudo mostrou uma caneta. O gerente esfregou o dedo indicador no polegar à vista do surdo-mudo, que por sua vez mostrou 2 dedos. O gerente mostrou o dedo indicador e o surdo entregou a caneta e recebeu R$1. Nesse processo, observamos todos os componentes para uma boa comunicação. Mas isso é o tema da nossa aula. Comunicação, o processo da comunicação. Eu sou Vinícius Lécio, estou com você aqui mais uma vez. Esse curso é maravilhoso. Vem comigo! Viu a historinha? Nesse processo, a gente pode observar alguns componentes da comunicação, que são, olha aqui, que bonitinho tá a nossa tabelinha aqui do nosso curso. Deixa eu chegar um pouquinho para cá, para ficar bonito para você entender. Eu tenho o primeiro ali, ó, o emissor. O emissor é o vendedor. Ele vai comunicar a mensagem. Definição: emissor é quem está emitindo a mensagem ou informação. Primeira mensagem: você quer comprar uma caneta? Custa R$2. Definição: mensagem verbal ou não verbal é o que está sendo enviado do emissor para o receptor. É o conteúdo da informação. Código, nesse caso, da história, os gestos. Definição: o código é a forma como está sendo enviada a mensagem, pode ser idioma, o gesto, por exemplo, no caso da nossa história. O receptor é o gerente do banco. Definição: receptor é a parte do processo de comunicação que está recebendo a mensagem. Feedback: quero, mas pago R$1. Lembra que ele fez assim e depois foi assim? O feedback é a resposta que o receptor dá ao emissor. Pode ser o mesmo código ou não. Ele podia ter feito assim, o outro podia ter feito assim, um podia ter feito assim, um podia ter feito qualquer coisa. Contexto: agência bancária, onde o gerente habitualmente utiliza uma caneta nas suas atividades profissionais. Definição: acompanha comigo. Contexto é a situação ou ambiente em que o envio da mensagem está sendo efetuado. Pode facilitar a compreensão da mensagem se estiver muito evidente, ou provocar falha no entendimento da mensagem caso não esteja especificado ou o receptor não esteja ciente da situação que estimulou o envio. O modelo abaixo, que no caso está do lado, porque eu estou de frente para você, ilustra o processo de comunicação. Um modelo tradicional de comunicação. Então eu tenho aqui o emissor, aqui ó, a mensagem, aqui está o ambiente, aqui é o receptor e a resposta, o feedback, por aí vai. Tem aqui essa adaptação dessa imagem. Em geral, ao iniciar um processo de vendas, temos como missão vender. Lógico. Assim, busca impressionar todos os sentidos do comprador. Tem bastante significado nos resultados práticos da execução da venda. Estar atento à necessidade do cliente é a chave para a realização de uma boa venda, pois depende da empresa, do vendedor, do segmento, das instituições comerciais todas as instituições comerciais precisam de cliente. Então, lembra que na nossa aula anterior, do vídeo anterior, eu disse 2 pontos importantes e nessa aula eu quero relembrar um deles, que é o seguinte: não é o que fala, é como se fala. E além disso, eu vou acrescentar um asterístico aqui, um ganchinho, que vou lembrar até um texto que é um provérbio, também tem na Bíblia. Não é por muito falar que seremos ouvidos. Já ouviu essa frase? Não é por muito falar que seremos ouvidos? Exatamente. Então, numa negociação, se dá bem quem ouve mais. Quem consegue se colocar no lugar do outro, quem consegue compreender as pessoas,
se dá bem numa negociação, quem ouve mais. Vamos continuar o nosso texto? A diferença entre elas está no quanto estão dispostas a tornar um momento da venda interessante para o cliente, porque às vezes a gente começa a vender e só está pensando no que vai receber. É maravilhoso, é tudo, mas você não quer aquele cliente uma vez só. Você quer para sempre, né? Então, o ato da venda, aquele momento, ele precisa se tornar interessante, não estressante, não confuso. Interessante para o cliente. Uma oportunidade de descoberta, um momento que possa definitivamente, olha essa parte, ligar o cliente ao produto através do saciamento de suas necessidades e aumentar a chance de retorno e novas aquisições por parte dos compradores. Então, naquele momento, eu tenho que traçar anota aí. Cadê o negocinho? Aí, ó. Anota aí para não esquecer isso que eu estou falando. Anote isso para não esquecer. Você tem que traçar e criar um relacionamento. Um relacionamento com o seu lindo e belo cliente. Vamos exemplificar o modelo de comunicação no processo de vendas. Olha só, eu tenho aqui os produtos, o vendedor, a mensagem, o emissor, o contexto, o feedback. Olha que gracinha. Ao iniciar um processo de vendas, tenha cuidado de definir com muita clareza os componentes da comunicação envolvidos de uma mensagem de venda para que possa ser adequada à relação de que se inicia. Também detenha em sua atenção identificar as necessidades específicas do cliente, indo direto ao ponto-chave da negociação. Então, não adianta chegar lá na minha loja de TV, um senhorzinho de 90 anos de idade, que já está para lá de aposentado, e eu começar uma conversa com ele falando da qualidade da televisão, da tela plana, da não sei o que, dos quantos megapixels, Full HD, 4K. Ele não vai compreender essa comunicação, ele não vai receber essa mensagem. Agora, se eu falar com ele que ele pode acessar na TV paga ou Viva, que é onde ele revê as novelas do passado, ou se eu falar para esse senhor, eu perceber que ele tá ali com a camisa do time e falar que aqui assistir futebol nessa televisão é um espetáculo. Eu estou me aproximando do cliente. Eu estou encontrando uma conexão, estou criando um vínculo e criando um relacionamento. Você está conseguindo compreender? Criando um relacionamento. Não é o que fala, é o que se fala, e não é por muito falar que a gente vai ser ouvido. Então eu preciso tornar essa experiência marcante e incrível para o meu cliente. Aí nós temos os 5 sentidos humanos. Os 5 sentidos são ferramentas que permitem ao cérebro perceber o mundo e como ele vai montar as suas representações. No momento em que o cérebro monta a sua representação natural, existe uma alternância na prioridade dos sentidos. Não funciona tudo junto, senão você bugava. Tem algo que vai vir primeiro que você vai sentir mais. Essa alternância gera perspectivas diferentes em cada indivíduo. Então, cada um vai receber aquilo de uma maneira diferente. De forma que temos pessoas auditivas, sabe? Aquele pessoal que aprende mais no podcast. Inclusive, você pode aprender mais ouvindo. Ou, inclusive, tem outro amigo seu que aprende mais assistindo ao professor. Não que só aprende numa aula presencial. Ou como você, já está em outro nível evoluindo, fazendo um curso à distância. Ó. Tem outras pessoas que são mais visuais e por aí vai. Por maior avidez, respectivamente, os sentidos da audição, percepção tátil, ou seja, tato, cheiro, paladar e visão. Todas as pessoas sadias têm a capacidade, todas, de utilizar seus sentidos na comunicação, mas de acordo com a situação e a necessidade de alguns destes sistemas, passa a ser dominante e prevalece a maior parte do tempo. Já as pessoas com alguma limitação física compensam a deficiência de um sentido com o aprimoramento dos demais. Então, normalmente, um deficiente visual ele é bom de tato, ele é bom de audição, sacou? Normalmente, a maior parte dos homens estabiliza sua prioridade perceptiva no sentido visual e as mulheres no
auditivo e no sinestésico. Logo, apostar nesse caminho seria uma estratégia acertada na maioria das situações para o início do processo de vendas de um produto. Sacou? Então, o homem, eu mostro a televisão, mostro a imagem 4K. Para a mulher, eu ligo a imagem 4K e descrevo. Eu mostro que existe, mas a minha descrição criteriosa, trabalhando as emoções do que ela vai ter comprando aquela TV, por exemplo, eu vou tornar a minha interação e a minha negociação muito mais interessante. Anota isso que eu estou te dizendo e vai por mim. Vai chover vendas. Se você... Pisco o anota aí, para o ser humano não esquecer. Aí, garoto. Vai chover venda para você. Você precisa aprender a perceber as pessoas, a sentir, a se envolver, a se colocar no lugar do outro. Sacou? Muito bom. Existe uma situação muito importante no processo de detecção de um canal em prioridade, ou na forma de linguagem que está sendo utilizada pelo comprador. Esta situação é a possibilidade de não estar priorizando um canal específico. Nesse caso, devemos classificá-la como linguagem inespecífica. A linguagem inespecífica não prioriza um só canal. Exatamente por não se estar utilizando apenas um, mas todos possíveis, de maneira simultânea ou alternada. Por exemplo, eu estou vendendo um bolo, ver um bolo é uma sensação, agora experimentar o bolo é outra, tocar no bolo, sabe aquele negócio de criança de enfiar o dedo? Sente a textura, sente a textura. Garanto a você que se eu abrir uma padaria, uma confeitaria, eu vou arrasar, ou vou falir, porque eu vou comer tudo. Vamos dar uma olhada aqui nesse exemplo. Nós temos aqui 2 exemplos. O cliente que entra numa loja de tecido pede 1 metro de viscose branca. Manda cortar, embalar, vai ao caixa, paga para receber o produto. Nesse caso, usou 2 sentidos, foi mínimo. Nesse caso, se ele usou 2 sentidos, foi o mínimo. No caso de um outro cliente que foi à mesma loja para comprar 1 metro de viscose branca, mas pediu para sentir a textura, as variedades e qual delas era mais branca entre as brancas. Olha que cara criterioso. Em seguida, comparou os produtos, escolheu, pediu para embalar, foi o caixa pagar. Nesse segundo caso, houve uma utilização muito mais intensa dos sentidos humanos. E hoje as pessoas estão mais assim, elas não querem uma compra, elas querem uma experiência. Uma experiência. Sacou? A gente vai aprofundar mais isso. Você está preparado? Então até a nossa próxima aula. Tchau, gente.